As armas e os barões assinalados, da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se é tanto me ajudar o engenho e arte. Cesse do sábio grego e do troiano, as navegações grandes que fizeram. Cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem de tudo em Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. E vós, tardes minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre verso humilde e celebrado, foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas femo ordene, que não tem inveja as de Hipocrene. Vamos lá para mais um vídeo no canal do Esteva. Dessa vez vamos falar sobre a obra Os Lusíadas, de Luís de Camões. Este clássico da literatura ocidental, também um clássico da literatura portuguesa, trata do feito heróico realizado por Vasco da Gama e seus demais navegantes e tripulantes, que justamente foi o de chegar às Índias realizando o périplo africano, ou seja, fazer a navegação de Portugal até as Índias, mas passando pelo Cabo da Boa Esperança ali no sul, contornando todo o continente africano pelo sul, e não por outras rotas, sejam terrestres ou marítimas, como outras civilizações fizeram. Não, Portugal foi o primeiro a realizar todo o périplo africano e, com isso, conquistar o monopólio do comércio oriental. Foi um feito único, porque até então ninguém tinha conseguido passar pelo Cabo do Bojador, o Cabo das Tormentas. Era uma viagem rumo à morte, era uma viagem rumo ao desconhecido. Todo mundo que ousasse ultrapassar esse cabo não voltava, ou desapareceu, sumiu, simplesmente morreu, se afogava, ou acontecia qualquer tipo de tragédia. Enfrentar o Cabo das Tormentas, passar pelo Cabo do Bojador, era uma jornada heróica, uma jornada rumo ao desconhecido novamente, era uma aventura épica, e vencê-lo, ultrapassá-lo, justamente foi um feito sem precedentes na história humana. O que Vasco da Gama fez nessa viagem foi um feito inigualável. De certo modo, toda obra literária ela se encaixa na história da civilização que a contém, na qual surge. Um exemplo clássico disso é justamente esse livro aqui, A Divina Comédia, de Dante Alighieri, a qual surge num contexto medieval, num contexto de grandes catedrais góticas surgindo, no auge na máxima florescência da cultura e da civilização ocidental, católica e medieval, justamente, inclusive da qual a Itália fazia parte, e era uma promotora, inclusive, de todos esses avanços culturais. Então, Dante está inserido nesse contexto e a sua Divina Comédia também. Da mesma forma, e inclusive outros feitos acompanharam a Divina Comédia, que foram as Cruzadas. Então, as Cruzadas, as catedrais góticas, o alvorecer da fé católica e todos esses costumes, todo esse caldo cultural, é o que propiciou o surgimento de uma Divina Comédia de Dante Alighieri, a poesia trovadoresca e assim por diante. Da mesma forma, os Lusíadas só encontraram um terreno fértil para surgir numa civilização portuguesa também permeada pela fé católica, permeada também por esses valores, que formaram também, inclusive, o Ocidente, logo após ali, surgindo de um país que é vitorioso numa guerra de reconquista, e no contexto em que Portugal se lança ao desconhecido, rumo a novos continentes, rumo a novas descobertas, que foi esse fenômeno das grandes navegações, que inclusive é um fenômeno que vai influenciar profundamente a nossa nação. Então, os Lusíadas só pode ser possível nesse contexto. Uma obra arquitetônica análoga aos Lusíadas é o Mosteiro dos Jerônimos, o Padrão dos Descobrimentos, e todo o estilo artístico manuelino. De certo modo, a Divina Comédia ela participa, ela surge em conjunto com o estilo gótico. Os Lusíadas surgem em conjunto com o manuelino, que de certo modo é um gótico mais português. Enfim. Então, ela surge justamente nesse contexto, e ela surge para homenagear a viagem que Vasco da Gama vai fazer para as Índias. Em 8 de julho de 1497, Vasco da Gama vai procurar o caminho das Índias. Também a obra é uma dedicatória ao rei Dom Sebastião, desaparecido
né, desde o ano de 1578, na Batalha de Alcácer Quibir. Até hoje não se sabe qual foi o certo destino dele, se ele simplesmente apareceu, se ele morreu, se ele foi derrotado na batalha ou não. O fato é que em torno de sua figura surge todo o movimento messiânico em Portugal, né, em torno do retorno do rei Dom Sebastião. Movimentos messiânicos, inclusive, que estão presentes no próprio Nordeste brasileiro, né? Até hoje existem algumas comunidades ali que almejam o retorno de Dom Sebastião. Se a gente for ver o movimento, por exemplo, né, de Canudos, tinha esse sebastianismo, esse elemento sebastianista muito forte, né? Você vê o Antônio Conselheiro e muitos outros desejavam o retorno do rei Dom Sebastião, que iria libertá-los da tirania das elites locais, assim por diante. Então, esse sebastianismo, esse desejo messiânico, muito defendido também pelo padre Antônio Vieira, vai exercer uma influência muito grande na nação tupiniquim, tá bom? Justamente, né, o grande feito, novamente repetindo, dessa viagem foi a descoberta das Índias, mas através do Cabo do Bojador, coordenando todo o continente africano. Então, Vasco da Gama, com os seus navegantes, eles saem da praia ocidental lusitana em Lisboa, né, passam ali pelo Cabo Verde, na África, e depois passam pela Baía de Santa Helena, contornam o sul da África ali, né, o oceano ali no sul da África, né, passam pela África do Sul, pousam em Mombasa, depois vão para Melinde e depois de lá seguem direto para as Índias, onde se encontram com os indianos, né, em Calicut, e depois estabelece ali um contato maior e até uma colônia em Goa, né. Bom, qual é a estrutura da obra propriamente dita? No canto primeiro, justamente, ele começa, conforme já foi dito aqui, com a evocação das musas, né. As musas, aqui no caso, na mitologia grega, eram deusas que eram próprias de um rio, de um local determinado da natureza, né? E aqui as musas são as Tágides, as deusas do rio Tejo, né, de Lisboa, em Portugal, as quais, né, o poeta Luís de Camões invoca para aurir toda a sua inspiração, para justamente declamar a sua poesia, né, para poder narrar os feitos heróicos da nação portuguesa, né? Então ele começa pedindo a inspiração de todas essas musas, as musas do rio Tejo. Segue-se então o Concílio dos Deuses, né? Algo que é análogo, inclusive, na Odisseia, né? Em que direto você vê que os deuses estão em concílio para planejar o futuro na ilha. Você vê muito isso também, o futuro dos personagens ali, o futuro de Odisseu, no caso da Odisseia, né? Na Ilíada, o andamento da Guerra de Troia, né? O destino de Aquiles, o destino de Heitor, assim por diante. Aqui também você tem direto o Concílio dos Deuses para planejar, para discutir a respeito do destino dos portugueses, né, de Vasco da Gama e os demais tripulantes de sua navegação, né. Nós temos, então, no concílio inicialmente Júpiter, que está um pouco indeciso, mas pende para Portugal. Você tem Vênus, que vai acompanhar os portugueses, que é a deusa do amor, a viagem inteira, né, e em toda essa navegação, em toda essa jornada de Vasco da Gama, e que vai defendê-lo sempre. Então, Vênus se lança como defensora da pátria portuguesa, dos feitos portugueses. Você vai ter também Marte, outro defensor de Portugal, né? E você vai ter aquela figura que na peça na epopeia vai exercer o papel de antagonista, que é o Baco, né? O Baco, que é o deus da terra, né? O deus associado, na verdade, aqui na peça, aliás, é um elemento mais associado à terra, um elemento mais telúrico, que é o deus, né, do vinho, da orgia, da embriaguez, um deus mais associado aos prazeres carnais, né, ao materialismo, é o deus das festas, das bebidas, assim por diante. Então é o deus que está preocupado com os rumos que os portugueses estão tomando, na medida em que eles podem, através de seus feitos, serem glorificados e ultrapassar os próprios deuses. Então Baco, ele sente essa inveja dos portugueses, justamente por ser um deus associado àquilo que é mais carnal. Ele vai trabalhar na peça inteira, né, na obra inteira, contra, né, os interesses de Vasco da Gama e contra Portugal, né. Mas Vênus sempre vai se mostrar a favor dos portugueses, e assim os portugueses vão conseguir realizar os seus feitos através do poder de Vênus, né? É isso que nós enxergamos, né? Posteriormente, nós temos a passagem pela ilha de Moçambique, né, e o piloto Mouro, na qual o Baco, como sempre, Baco, né, equivalente ao grego, novamente a Dionísio, né? Ele vai inspirar os muçulmanos a atacarem os portugueses, né, em Moçambique, e os africanos, no caso, serão vencidos, né? E justamente Vênus, desconfiado das orientações do Mouro, vai desviar a frota do primeiro porto com ventos contrários, né? E a esquadra acaba indo então para Mombasa, outra cidade ali na África, né, na costa leste africana. Segue-se então o canto segundo. No canto segundo nós temos uma cilada em Mombasa. O rei de Mombasa monta uma cilada, né, que novamente Vênus evita, com a ajuda das Nereidas, né? Vênus vai seduzir Júpiter,
e queixa-se das perseguições aos lusitanos, né? Júpiter então manda Mercúrio, Mercúrio que é o equivalente grego ao Hermes, que é o mensageiro dos deuses, o intermediário entre o céu e a terra, entre os deuses e os homens, avisa Vasco da Gama da existência de Melinde, onde, né, cidade na qual Vasco da Gama seria bem recebido, né? Vasco da Gama então chega a Melinde, né, e lá a frota é bem recebida. A partir daí então, né, o rei de Melinde conta que Vasco da Gama conte tudo sobre a história de Portugal, né? E a partir daí nós temos o canto terceiro, na qual é relatada poeticamente, né, de uma maneira muito bela, muito poética, fidedigna também aos fatos históricos, mas ao mesmo tempo, né, se conta de modo, novamente, né, poético, de modo profundo, a história de Portugal, desse país que sempre se colocou ao lado da fé católica, desse país que é herdeiro de uma tradição templária, né, da Ordem do Templo, né, que venceu os mouros na Reconquista, de um país que sempre se autodeterminou pelo cristianismo, né, como um povo próprio que venceu os invasores. Então é contado toda essa história da nação portuguesa, né, de um país que é formado justamente por essa mistura entre os mouros, muçulmanos e os povos, né, suevos ali, e depois, quando Roma os invade, então eles vão ser latinizados, e isso tudo é Portugal, né? E depois, então, esse elemento romano, esse elemento mais, né, diria, nórdico-germano, né, associado aos suevos, esse elemento mouro, são todos unificados, né, diante da fé católica, para se formar então um Estado próprio, quando Portugal, né, a partir da Guerra das Astúrias, né, ele reconquista, né, e ele então se torna um Estado completamente independente. Esses elementos todos são unificados em torno de uma nação só, de um povo só, o povo lusitano, o povo português, enraizado na fé católica, enraizado no cristianismo, enraizado na língua portuguesa. Então isso tudo é muito bonito. Então toda essa história de Portugal é contada aqui por Camões, né, nesse canto, né, no qual ele se utiliza de Vasco da Gama, né, e no qual o seu interlocutor é o rei de Melinde, né? Nós temos, por exemplo, a história de Egas Muniz, né, que negociou com os castelhanos o levantamento do cerco Guimarães, prometendo-lhes vassalagem, né? Só que o rei de Portugal, nesse caso, ele não cumpre o combinado e Egas entrega a si e a sua família ao rei de Castela, no primeiro momento. Depois nós temos a Batalha de Ourique, no qual o rei Afonso derrota 5 reis mouros depois de ter uma visão de Cristo. É daí então que surge, né, aquele famoso emblema de Portugal, o escudo que acompanha até hoje a bandeira da República Portuguesa, aquele brasão, né, com 5 escudos. Cada escudo tem então também justamente 5 moedas, né, representando então as 5 chagas, né? E se você for ver, cada escudo específico tem 5 bolinhas, né? Essas bolinhas representam as 30 moedas pelas quais Cristo foi traído por Judas, as 30 moedas de prata. Por quê? Porque justamente são 5 escudos, né? Só que se contar o do meio 2 vezes, né, justamente você vai ter então, em tese você vai contar 6 vezes, e 6 a 5, né, dessas bolinhas vai dar 30. Então são 5 chagas de Cristo, e cada círculo que contém, né, cada círculo contido, né, de 5, né, em um desses brasões, um desses escudos, aliás, são as moedas, né? Então no total você vai ter 30 moedas e 5 escudos, né, que são as 5 chagas e as 30 moedas pelas quais Cristo foi traído. Então, é essa imagem, em tese, né, nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou realmente ao rei Dom Afonso, né? Então, está muito associado desde sempre à história de Portugal, né, a história de Portugal, pelo menos enquanto Estado-nação soberano independente, a fé cristã, a fé católica e o cristianismo. Posteriormente, nós temos a dinastia de Borgonha, né, Afonsina. Nós temos também relatados aqui em Camões, também de modo muito poético, de modo muito bonito, a história de Inês de Castro, né, que era esposa aliás, tinha um romance, tinha uma história de amor muito bonita com Dom Pedro que era filho de Afonso IV, né, e justamente Dom Pedro vai se casar em segredo com a colega Inês de Castro, né. Todavia, ela e os seus irmãos são acusados de conspirar contra Portugal, né. Inês de Castro é de uma família que não gostava, do qual Afonso IV não tinha nenhuma simpatia, né, e Inês vai ser condenada, portanto, à morte, executada, né. Mas depois que o rei Afonso morre, que sucede justamente Dom Pedro, e Dom Pedro vai declarar Inês rainha, por isso que ela foi conhecida como a rainha morta, né? Então também é por isso que tem aquele ditado, né? Agora Inês está morta, ou seja, não adianta chorar pelo leite derramado. Agora que ela já está morta, não adianta mais coroá-la como rainha, né? Mas mesmo assim, isso mostra o quanto o rei Dom Pedro teve um grande amor por Dona Inês, né? E esse romance, ele ficou muito conhecido em toda a história do Ocidente, é uma das maiores histórias de amor proibido, de romance proibido, em toda a história, né?
Nós temos depois também a história de Dom Fernando, que foi um rei muito responsável, que quase perdeu o reino de Portugal por não ter sua luxúria, né, não ter sua volúpia, digamos assim, amorosa controlada, né. Após isso, passa-se ao canto quarto, né, no qual se narra a expedição de Vasco da Gama desde o seu início, ou seja, é mais ou menos como a Odisseia, né, um romance que começa já no meio, digamos assim, e a partir daí então se volta, né, a todo isso da obra. Então vai se mostrar como que Vasco da Gama sai justamente de Lisboa para chegar até a cidade de Mombasa, na África. Bom, começa primeiro, então, novamente se retoma a história de Portugal, com a Batalha de Aljuba Barroto, né, na qual se deu a Revolução de 1383 a 1385, né, se elogia os patriotas que ficaram lá do rei Dom João e de Nunes Álvares Pereira, e se condena os castelhanos, né, se exalta muito os feitos de João, mestre de Avis. Nós temos, então, a expansão portuguesa, né, nós temos o relato dos preparativos da viagem à Índia, na qual se mostra Dom Manuel sonhando com dois rios, né, os rios Indo e Ganges. É interessante ressaltar aqui que havia uma tradição antiga que dizia que no início haviam 4 rios, né, 4 grandes rios que permeavam o mundo inteiro, a humanidade inteira, que acompanharam a humanidade inteira, que formavam todo o mundo. E 2 desses 4 grandes rios seriam o Indo e o Ganges. Então, portanto, estaria justificada esse expansionismo português, ou seja, há um símbolo aqui muito claro de que Portugal, conquistando a Índia, a terra dos rios Indo e Ganges, estaria conquistando, portanto, o mundo inteiro, o mundo em sua totalidade, né? E estaria conquistando, de certo modo, uma imagem do Éden, né? Então tem todo esse simbolismo muito claro nos Lusíadas, né? Bom, nós temos aqui também a figura do velho do Restelo, que é um velho pessimista, um velho que justamente vai na contramão do espírito dos Lusíadas, também que é, né, aquele espírito de ranzinza, de coisa velha mesmo, que não aceita o expansionismo, não aceita o novo, não aceita a mudança, e que vai criticar, vai dizer que não, os portugueses são muito vaidosos, os portugueses são bons demais, que a fama e a soberba tudo destrói. E não que o velho Restelo não tenha razão, mas o fato é que a altivez, quando é usada para o bem, para conquistar coisas boas, para o império, para a igreja, para Deus, ela tem que ser sim bem administrada e bem utilizada, né? Mas o velho do Restelo é esse espírito por deveras moderado, por deveras conservador, no sentido ruim da coisa, que não aprova, né, cético, que não aprova, que não está entusiasmado com os feitos portugueses, mas pelo contrário, que vê tudo isso uma grande vaidade, né, que vê tudo isso uma grande besteira, né, e que não concorda, que acha isso uma vã aventura, uma aventura soberba, uma aventura sem sentido, uma exposição a riscos desnecessária por parte dos navegantes. Após isso, então, é mostrado então que os portugueses eles saem da Praia do Restelo, eles vão para um templo primeiro, né, o que é bem simbólico, bem curioso, e depois eles saem da Praia do Restelo, ou também conhecido como Praia das Lágrimas, né, onde as mulheres ali se despediam chorando de seus esposos navegantes, então partem para a sua viagem, né. Nós temos então o canto quinto, na qual a frota toda de Vasco da Gama se encontra com Adamastor, que era um monstro que habitava o Cabo das Tormentas, né, que personifica ao mesmo tempo esse mesmo cabo, né, e que se transforma, que é um verdadeiro gigante, né, o Adamastor, que é a personificação também, de certo modo, do mal, né, dos estados inferiores do ser humano, né, dos vícios humanos, né, que, enfim, que também, de certo modo, exerce esse papel também de antagonista na peça, né, assim como o Baco, né, que é o grande vilão a ser derrotado, a ser superado pelos portugueses. De certo modo, o próprio mar, né, na medida que também é um arquétipo do deus Netuno. Se a gente for ver o deus Netuno, o Poseidon sempre foi o grande inimigo de Odisseu nas outras peças, né? Sempre foi também um grande agente na Guerra de Troia. Então, o mar novamente se mostra como inimigo a ser vencido pelos portugueses. O mar, né, ou seja, o aspecto, de certo modo, também fluido, né, do ser, ou seja, os portugueses vão ser aqueles que vão dominar os mares, né? Trazer ordem ao caos, trazer ordem aos incivilizados, né? Então, esse trazer ordem aos civilizados é também dominar a si mesmo, é também dominar o mar das paixões ordenadas, e assim por diante, né? De certo modo, é um simbolismo muito claro e muito associado e muito parecido com o de Roma, que vence Cartago, o de Roma, que vence a luxúria, o de Roma, que é uma civilização pétrea, uma civilização solar, uma civilização na qual o direito se desenvolveu com muita florescência, né, o direito que é justamente essa arte da justiça, a arte do que é certo, né, contra um mundo de incertezas, contra um mundo vago, desconhecido, contra
um Oriente devasso, de certo modo, um Oriente que não segue as leis de uma lógica certa, não segue padrões. E Portugal é quem vai trazer, é quem é essa nova Roma que vai trazer ordem para lá, quem vai vencer os mares. Portugal é a nova Roma contra, né, essa Cartago que é o Oriente, contra essa Cartago dos mares desordenados, contra Adamastor, contra Baco, contra Poseidon, né? Ele quer dominar essa natureza, de certo modo indominável, ou até então indominável, né? E a partir daí então ele supera a lei da morte, né? A partir daí os portugueses então eles vão trazer a ordem, eles vão trazer e vão se superar a si mesmos, né? Eles vão alcançar a glorificação, vão alcançar a apoteose final. Então esse é o cerne dos Lusíadas e desde então, desde essa parte, se compreende muito claramente tudo isso. Chega, né? Aí nós temos o canto sexto, novamente, uma tentativa de Netuno, né, que é o equivalente grego a Poseidon de afundar a frota, né? Assim como Baco também contra-ataca, né? E Baco justamente ele que vai insuflar Netuno, a inspirar, instigar Netuno a contra-atacar, a afundar o navio português, né? Além disso, ocorre nesse meio tempo uma tremenda tempestade, na qual Vasco da Gama pede ajuda a Deus, né? No canto oitavo, então, é ser exaltada. Aliás, nesse mesmo meio tempo, nessa grande tempestade, que Vasco da Gama pede ajuda a Deus e na qual Vênus o socorre. Então, né? Então, esse é outro momento muito providencial na qual Vênus intervém a favor dos portugueses, né? Então, no próximo momento, nós temos o canto oitavo, a qual se narra a grandeza de Portugal novamente, e Portugal finalmente chega às Índias, né? E, então se exalta a sua superioridade frente a outros povos, né? Se exalta a sua luta contra os muçulmanos, a expansão do cristianismo, e agora eles desembarcam em Calicut, né? A partir de então nós temos o canto oitavo, né? Justamente que os indianos também novamente influenciados por Baco, né? Eles começam a tramar contra Portugal, querem sequestrá-los, né? Contra os portugueses, querem sequestrá-los e mantê-los cativos ali. E justamente também eles fazem um tratado com Samorim, né? Mas o Vasco da Gama ele vai responder a certas acusações que o Samorim está fazendo, justamente influenciado por Baco, e vai receber autorização para comercializar, né? Alguns indianos vão tomar Vasco da Gama como refém e só vão devolvê-lo a troco de mercadorias. No caso, então, os portugueses vão ser libertados, né, através da ação de Vênus, né? E nós temos o canto nono, que é justamente esse fim da expedição. A partir do canto nono, então, há uma fuga dessa emboscada, né? O Monsaid, agora sim, o cristão convertido, ele forma os portugueses dessa armadilha, né? E aí os portugueses conseguem zarpar da Índia, né? E nós temos então um encontro na famosa Ilha dos Amores, na mítica Ilha dos Amores, né? Que é onde culmina os Lusíadas, que é uma ilha no qual os portugueses vão se unir perfeitamente com as musas, né? Com as ninfas ali dessa ilha, né? Na qual Vênus preparou para cada um dos navegantes. E por fim nós temos o canto décimo. O canto décimo é em que há uma profecia do futuro glorioso de Portugal, a respeito de suas missões, sobretudo na Ásia, né? Nós temos, sobretudo, um momento muito, muito claro, que é na qual Luís de Camões, aliás, no qual Vasco da Gama, ele tem contato com a máquina do mundo, ele tem contato com a esfera angular, com o mundo como um todo, né? Entregue a ele pela deusa Tétis, né? Na qual é revelado, como todo mundo é revelado todo o sistema astronômico ptolomaico, né? Semelhante ao descrito na Divina Comédia. E por fim, então esse justamente é o fim dos Lusíadas, né? Assim, também é curioso notar que os Lusíadas ele é uma obra literária sui generis, mas que mescla vários elementos de várias outras obras literárias anteriores, de várias outras epopeias épicas anteriores, de várias obras clássicas. Por exemplo, você vê muito claro esse aspecto, né, de uma saída heróica de sua terra natal, como em Odisseu, né? No caso de Odisseu, ainda que ele comece fora de sua casa, mas ele tem essa missão de retornar, da mesma forma Portugal, os portugueses eles saem de Portugal, mas eles retornam ali, né? Você tem essa coisa da aventura pelo mar, como Odisseu. Você tem um aspecto um pouco também dos argonautas ali, né? Da aventura de Jasão, que tem que atravessar o mar e navegar para buscar o Velocino de Ouro, né? E você tem esse aspecto também ligado a uma civilização, a um país, a fundação de um país, muito claro. A narração de feitos épicos de uma nação, no caso, como nas Eneidas de Virgílio, né? Como na Eneida de Virgílio. É tão análogo, inclusive, a Eneida de Virgílio, que, inclusive, o começo dos Lusíadas, né, com as armas,
dos barões assinalados é análogo ao começo das Eneidas, né? As armas dos barões eu canto, né? Arma e virium picando, né? Então é bem interessante isso. Ao mesmo tempo, né, nós temos também uma semelhança com a Divina Comédia, né, nesse aspecto também, sobretudo no final, em que se é mostrado aos portugueses esse mundo ptolomaico, esse mundo, né, essa visão cosmogônica, né, astronômica ptolomaica, né, e esse aspecto cristão, né, da obra como um todo. Então é uma obra particular, né, um feito único realmente na história de todo o Ocidente, na história de toda a literatura portuguesa, né, o que Camões fez. Mas alguns autores discutem se não havia um sentido mais esotérico, mais justamente oculto ali diante das obras, né, do significado de Camões. Se Camões seria também o iniciado, assim como Dante, depois se descobriu, né, dos Fedeli d'Amore, em alguma ordem iniciática nesse sentido. É curioso que em um de seus sonetos, Luís de Camões vai dizer o seguinte, isso em um dos sonetos dele, né, claro, fora dos Lusíadas, né, porque para a compreensão de um texto literário nós não podemos só nos ater ao texto em si, mas, claro, a tudo aquilo que está nas entrelinhas, né, e é tudo aquilo que o autor também escreve em outras obras, a sua história, a sua biografia. Né? Então, o Luís de Camões vai dizer o seguinte, enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo o amor que a vida desse, minha escritura algum juízo isento, escureceu um engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós, que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras e não defeitos, e sabei que, segundo amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Ou seja, é muito claro aqui que ele está dando uma chamada ali de que existe um sentido oculto para tudo aquilo que ele escreveu. Semelhante à frase de Dante Alighieri na sua Divina Comédia, aliás, a Divina Comédia também é outro livro que podemos analisar no futuro neste canal, na qual ele diz, ó vós que tendes intelectos sãos, olhar para a doutrina que se esconde, sobre o velame, né, sobre o véu destes versos pagãos, né, italiano, o voi che avete intellecti sani, mira la dottrina che si asconde, sotto il velame degli versi strani, né? Então, veja que Camões também faz uma chamada, né, a um sentido mais esotérico, mais iniciático em sua obra, né? Se a gente for ver Camões, né, ele concebe também vários outros sonetos seus, nos próprios Lusíadas, esse culto ao amor. Essa ideia do amor, né, é muito forte no Camões, assim como na Divina Comédia, né? O Dante chega no final, ali no último céu, ao amor que move o sol e as mais estrelas, né? O amor que permeia tudo, o amor que é justamente ativado, que é justamente também representado através da figura de Beatriz, que é um arquétipo do término feminino, da mulher enquanto aquela que ativa no homem as suas potências mais espirituais, né? A mulher que faz com que o homem ele consiga enxergar a si mesmo e então subjugar os aspectos mais inferiores e carnais. Então nós temos essa figura também muito clara nos Lusíadas em Vênus. Por exemplo, nós vemos em vários momentos, quando os portugueses estão em apuro, né, que eles clamam justamente por quem? Por Vênus. Né? Eles pedem ajuda a Deus, mas é Vênus quem os atende, Vênus que é essa soberana senhora. Então é muito claro aqui, por exemplo, no canto segundo, quando os nautas, né, eles estão entrando num porto que seria falsamente amigo, né? Então Vasco da Gama vai dizer assim, vendo o Gama tentado à estranheza dos mouros, não cuidado e juntamente, o piloto fugiu-lhe com presteza, entende o que ordenava a bruta gente, vendo sem contraste, sem braveza, dos ventos ou das águas sem corrente, que a nau passar avante não podia, havendo por milagre assim dizia. Ó acaso grande, estranho e não cuidado, ó milagre claríssimo e evidente, ó descoberto engano inopinado, ó pérfida inimiga e falsa gente. Quem poderá do mal aparelhado, livrar-se sem perigo sabiamente, e se lá de cima a guarda soberana, não acudir à fraca força humana? Então ele convoca a guarda soberana, né? Ele convoca justamente o próprio Deus. Bem nos mostra a divina providência destes portos a pouca segurança. Bem claro temos isso na aparência, que era enganada a nossa confiança. Mas pois saber humano nem prudência, enganos tão fingidos não alcança. Ó tu, guarda divina sem cuidado, de quem sem ti não pode ser guardado. Então novamente ele invoca a guarda divina. E se te move tanta piedade desta mísera gente peregrina, que só por tua altíssima bondade de gente a salvas pérfida e maligna, nem ao porto seguro de verdade, conduzir-nos de agora determina. Ou nos amostra a terra que buscamos, pois só por teu serviço navegamos. Então, quem ouve, quem o socorre é Vênus. Olha só, ouviu-lhe estas palavras piedosas, a formosa Dione, comovida, de entre as ninfas se vai, que saudosas ficaram dessa súbita partida, já penetra as estrelas luminosas, já na terceira esfera recebida, avante passa e lá no sexto céu, para onde estava o Padre, se moveu. Né? Então, o Vênus que provoca
né, os portugueses a saírem dessa cilada ouvindo as suas orações, né? Então nós temos, né, Camões convocando a Divina Providência, soberana guarda, né, por 3 vezes. Nós temos um ouvido ao chamado por parte de Vênus, né? Novamente no canto sexto também, é Vênus que o socorre diante da tempestade enviada por Netuno, né, a pedido do deus Dionísio, né? Justamente é ela que o navegador vai chamar de o remédio santo, que impossível pode, a divina guarda angélica celeste, que os céus, o mar e a terra senhoreias, né? Vendo o Vasco da Gama que tão perto do fim de seu desejo se perdia, vendo ora o mar até o inferno aberto, ora com nova fúria sal subia, confuso de temor de vida incerta, onde nenhum remédio lhe valia, chama aquele remédio santo e forte, que o impossível pode desta sorte. Divina guarda, angélica celeste, que os céus, o mar e a terra senhoreias, tu que a todo Israel refúgio deste, por metade das águas eritreias, tu que livraste Paulo e defendeste das sirtes arenosas e ondas feias, e guardaste com os filhos o segundo povoador no lagado e vácuo mundo. Se tenho novos medos perigosos, outra Sila e Caríbides já passado, vai lembrar Sila e Caríbides. Sila e Caríbides são também os 2 monstros pelo qual Odisseu tem de passar, né, durante sua navegação, até retornar à sua casa, onde sua esposa Penélope o aguardava, né? Nesse trajeto ele passa por um momento em que 2 monstros marítimos, né, o aguardavam, né, e ele tem que superar ambos, né? Ele não pode cair nem um nem outro. De certo modo, é daí que vem a expressão entre Caríbides e Sila. Quando você está em uma emboscada, entre 2 situações extremas, muitas vezes, que se opõem uma a outra, mas ambos estão equivocados, ambos vão te levar a algum erro, você tem que simplesmente seguir a verdade e, de alguma forma, né, superar toda essa situação. Então, retomando, doutra Sila e Caríbides já passados, outras sirtes e baixos arenosos, outros acrocerálogos infamados, no fim de tantos casos trabalhosos, porque somos de ti desamparados, se este nosso trabalho não te ofende, mas antes teu serviço só pretende? Então, justamente aqui, Vênus, né, o socorre novamente, né? Vênus é a divina guarda angélica celeste, que os céus, o mar e a terra senhoreias, o remédio santo e forte, que o impossível pode desta sorte. Então, retomando aqui nesse momento também, né, nessa tempestade, né? Então, Vênus o socorre novamente. E nós temos aí no canto 9, né, ali para escapar da armadilha dos indianos, né, novamente, Mercúrio intervindo através de Vênus. Mercúrio, novamente, vai lembrar que é o mensageiro dos deuses, né, intermediário entre o céu e a terra. Sonhos. Quando Mercúrio em sonhos lhe aparece, dizendo: Fuge, fuge, lusitano, da cidade que o rei malvado tece, por te trazer ao fim extremo dano. Fuge, que o vento e o céu te favorece. Sereno tempo tens o oceano, e outro rei mais amigo noutra parte, onde pode segura agasalhar-te. Não tens aqui senão aparelhado o hospício que o cru Diomedes dava, fazendo ser manjar acostumado de cavalos a gente que hospedava, as eras de Buzires infamado, onde os hóspedes tristes imolava, terás certos aqui se muito esperas, fuge das gentes pérfidas e feras, vai-te ao longo da costa discorrendo, e outra terra acharás de mais verdade, lá quase junto onde o sol ardendo, igual o dia e noite em quantidade, ali tua frota alegre recebendo, um rei com muitas obras de amizade, gasalhado seguro te daria, e para a Índia certa sabedoria. Isso o Mercúrio disse, o sono leva ao capitão que, com muito grande espanto, acorda e vê ferida a escura treva, de uma súbita luz e raio santo, e vendo claro quando lhe releva, não se deter na terra iníqua tanto, com novo espírito, ao mestre seu mandava, que as velas desse ao vento que soprava. Dai velas, disse, dai, ao largo vento, que o céu nos favorece, Deus humano, que o mensageiro ouvido o claracento, que só em favor de nossos passando. Alevando-se nisso movimento os marinheiros de uma e de outra banda, levam gritando os âncoras acima, mostrando a ruda força que se estima. Então nós vemos novamente essa intervenção novamente providencial de Mercúrio para que os portugueses continuem a sua jornada, né? O canto quinto, que é justamente o canto em que é o enfrentamento do Adamastor, da tempestade, né? Os casos vi que os rudos marinheiros, que têm por mestre a longa experiência, contam por certo sempre verdadeiros, julgando as coisas só pela aparência. E que os que têm juízos mais inteiros, que só por engenho e por ciência, vêm do mundo segredos escondidos, julgam por falso ou mal entendidos. Vi claramente visto o lume vivo, ou seja, aquele fogo de São Telmo, aquele raio santo, que a marítima gente tem por santo, em tempo de tormenta e vento esquivo, de tempestade escura e triste pranto. Não menos foi a todos excessivo, milagre e coisa certa de alto espanto, ver as nuvens do mar com largo cano, sorver as águas do oceano, sorver as altas águas do oceano.
Eu ouvi certamente, e não presumo, que a vista me enganava. Levantar-se no ar um vaporzinho sutil fumo, e do vento trazido rodear-se. De aqui, levado no cano ao polo sumo, se via tão delgado que enxergar-se, de olhos facilmente não podia, na matéria das nuvens parecia. Né? Esse lume vivo é esse fogo, de certo modo, vivente que Camões concebe, que é, de certo modo, essa imagem do amor, como uma energia que permeia todas as coisas, uma energia sutil, que está em tudo. Né? Isso é muito claro para Camões. E essa ideia do amor, né, essa ideia do amor como algo, né, como algo divino, como algo justamente que é capaz de elevar o homem, né, na sua potenciação mais elevada, né, atualizar justamente a sua potência mais elevada. Camões também concebe isso muito claro em um de seus sonetos, quando ele diz, né, a respeito do amor. Aliás, é um soneto seu muito famoso, muito bonito, e muito citado, né? Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem dor. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um acordar que ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então o amor é essa energia que supera os limites da própria natureza humana, supera os limites da carne, e a partir daí, então, sendo de contrário, o eleva, e ao mesmo tempo ele é atrativo, né? Atrativo ao homem. Então, ele provoca essa superação, ele provoca essa guerra interna, de certo modo, né? Mas a partir daí, então, ele provoca o crescimento da alma humana, ele provoca a sua apoteose completa, né? Isso é muito claro em Camões. Nós vemos, por exemplo, outro aspecto da sua doutrina, né, a respeito do amor, no seu soneto 20. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude de muito imaginar. Não tenho logo, pois, mais que desejar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Mas esta linda e pura semi-ideia que, como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e eu vivo por amor de que sou feito, como matéria simples busca forma. Então aqui muito clara essa doutrina que está muito presente na ideia do amor trovadoresco, de um amor que transforma, né? De um amor no qual você, através dele, você se assemelha à pessoa amada. Então, através do amor a Deus, o ser humano como que se afigura a Deus, como que se torna parte dele, né? Então, um amor que é capaz de transformar, de fundir você com a criatura amada, né? Um amor que te eleva a algo superior. Então, essa doutrina do amor tá permeando todos os vidas, né? E o amor aqui, ele é personificado sempre em Vênus, né? Na qual permite que os portugueses, né, justamente façam essa sua jornada, né, em prol da sua autoglorificação, em prol do heroísmo, né, que é simbolizado aqui pela conquista da Índia. A conquista da Índia é só um símbolo, né, só de certo modo, um arquétipo de algo superior, né, da própria figura da jornada do herói, da própria ideia da iniciação, da própria ideia da apoteose, da glorificação. Né, os portugueses que saem de Portugal e conquistam as Índias, né, e realizam esse feito heróico, e ultrapassam, portanto, como diz Camões, a lei da morte, né. A fé e o império vão dilatar, a fé e o império dilatando, né? Expandir o império, expandir aquela chama que eles receberam de Deus, expandir e levar para outros povos, né? Então isso tudo tá em Camões. E por fim, é justamente no término dos Lusíadas que isso sobretudo é esclarecido, né? Após a Ilha dos Amores, né? Nós temos a revelação de Tétis, né? A revelação de Tétis, que é a esfera armilar que sempre foi símbolo também de Portugal, inclusive é um símbolo que está presente na bandeira do Império Brasileiro, né? Que é a esfera que simboliza o globo, que simboliza a totalidade do conhecimento, né? Assim como Dante chega ao último estágio do céu, né? E enxerga a própria essência de todas as coisas, enxerga o amor que move os sóis mais estrelas, mas enxerga com seus olhos corporais, né? Isso quer dizer que a sua, de certo modo, materialidade não é eliminada, mas é transfigurada, é elevada a ponto de realmente compreender aquilo que é espiritual, mas sem se anular. Assim também, nos Lusíadas, né, Vasco da Gama e os demais navegantes, os demais tripulantes, eles têm essa visão das coisas, mas com olhos corporais. Isso é muito claro aqui no último canto, né? Faz-te mercê, barão, a sapiência, ou seja, a sapiência é-lhe feita uma mercê, né, é-lhe mostrada, suprema com os olhos corporais, com os olhos da carne mesmo, esses olhos concretos, veres o que não pode a ciência. Ao mesmo tempo, com esses olhos corporais, você está vendo aquilo que a ciência vana não pode. Dos errados e míseros mortais, ciência dos errados e míseros mortais. Segue-me firme e forte com prudência por este monte espesso. Há um monte espesso aqui análogo àquela selva escura, né, da qual a gente tem que atravessar para iniciar a sua jornada rumo aos infernos, depois rumo ao purgatório e rumo ao céu.
Tu cosmais, assim diz o guia, e o guia por o mato, árduo, difícil, duro, ao humano trato, né? Então é o mato também difícil, o humano trato, duro, um monte, né? Um monte da mesma forma que o Dante também tem que atravessar, aquela escura, densa, forte, né? Essa oscura que Dante atravessa. Não andam muito que no erguido cume se acharam, onde o campo se esmaltava, então o campo aqui, de esmeraldas ou tais que presume, a vista que divino o chão pisava. Aqui um globo vem no ar, então aí é um globo, é a esfera armilar, né? Que o lume claríssimo por ele penetrava a luz, né? De modo que o seu centro está evidente com a superfície claramente. Qual a matéria seja não se enxerga, mas enxerga-se bem que está composto de vários orbes que a divina verga compôs e a um centro a todos só tem posto. Ouvendo ela se abaixa, agora se erga, nunca se erga ou se abaixa, o mesmo rosto, toda parte tem toda parte, começa e acaba, enfim, por divina arte. Uniforme perfeito em si, sustido, qual enfim o arquétipo que o criou, vendo gama este globo, comovido de espanto de desejo, ali ficou. Diz-lhe a Deus o transmuto reduzido em pequeno volume que te dou, o transmuto reduzido em pequeno volume que te dou, do mundo aos olhos teus, para que vejas, por onde vás, irás e o que desejas. Então essa é a máquina do mundo, esse é o globo, essa é a esfera armilar, né? Vês aqui a grande máquina do mundo, etérea elemental, que fabricada assim foi do saber, alto e profundo, que assim princípio e meta limitado. Quem cerca em derredor este rotundo, o globo e sua superfície tão limada, é Deus, mas o que é Deus ninguém entende, que tanto engenho humano não se estende. Este orbe que primeiro vai secando, os outros mais pequenos que incitei, que está com luz tão clara radiando, que a vista cega e a mente viu também. Império se nomeia onde logrando, puras almas estão daquele bem, tamanho que ele só se entende alcance, de quem não há no mundo semelhança. Então aqui a partir daí é uma descrição de toda a cosmogonia ptolomaica, né, que hoje, inclusive, até mesmo no sentido puramente científico, já está completamente decadente, mas que naquela época né, tinha seu potencial, sua força simbólica. Né? Também a mesma cosmogonia, aliás, que vai inspirar a Divina Comédia dantesca. Né? Então, a partir daí, então, é dada a recompensa a Vasco da Gama, aos demais tripulantes, né? É dada a visão do todo, né? do cosmos, do globo do mundo, é isso, é a conquista do mundo. Né? A partir do domínio dos mares, dos paixões ordenados, da conquista das Índias, né? E o consequente regresso a Portugal, agora os navegantes já estão prontos para ver o mundo como ele é. Né? Ou seja, já a deificação, já a apoteose final, já a visão daquilo que permeia todas as coisas. Né? Então, o globo do mundo é justamente isso. Nós temos aqui um autor que se chama Antônio Telmo, que escreveu o livro História Secreta de Portugal. Esse é um autor bem desconhecido, ainda mesmo entre muitos autores, né? mais comuns no mainstream, digamos assim, tradicionalista. Né? Esse autor ele vai explorar bem esse aspecto. Né? Então, ele vai dizer o seguinte: a revelação de Tétis é a esfera armilar. Aqui se detém perplexo o intérprete. Sem dúvida, os segredos da unida esfera que Tétis revela aos portugueses resumem-se, afinal, na visão ptolomaica do universo. Mas como se explica, então, que a mãe está presente como conhecimento onde não chega a avanço ciência dos mortais, tem um conhecimento que transcende a ciência nossa, né? Se era uma doutrina corrente no tempo, ou seja, de fato, no tempo todo mundo acreditava, né, nessa ideia do universo ptolomaico, né? Por outro lado, a visão da unida esfera está posta no termo da viagem, como se equivalesse à própria visão do grau. Os navegadores atravessaram, como Dante, uma selva espessa, árdua, difícil, que os levou ao cume de um monte, a um campo coberto de pedras preciosas, né? Onde maravilhadas viram um globo no ar resplandecente de lume claríssimo. Depois dessa visão, que Tétis explica em termos escolares, teve fim a viagem, o regresso à pátria com as Nereidas e os Lusíadas termina, né? Então, justamente, é todavia indício de se tratar de outra coisa, para além de opor o suporte esquemático da concepção aristotélica ptolomaica do universo. A própria descrição da esfera, que não tem por matéria o vidro ou cristal, né? Mais sutilíssimos corpos, mas sem uma matéria impossível de determinar, e o seu próprio movimento, né, que se abaixa, hora sobe, assim por diante, indeterminado. Então, ao mesmo tempo, o Vasco da Gama fica espantado e cheio de desejo, né, por meio dessa visão, dessa esfera, né. Então, o que a Tétis lhe dá é justamente esse dom profético, né, porque ela mesma fala, agora você vai ver onde irás, né, e o que irá desejar, algo assim. Né? Então, o que é essa esfera, então? O que é o cerne dos Lusíadas, então? Essa mensagem, justamente, né, deve significar a realização integral do conhecimento, não o conhecimento definido pelas formas da razão comum, mas dado na transfiguração do próprio ser. Deste ponto de vista, é a própria forma da alma no corpo do homem vivente, que vivente passou ao limiar da morte. Ele é o microcosmos em que especulamente se reflete o macrocosmos, né? Então, esse é o simbolismo, claro, dessa esfera na qual chega ao término dos Lusíadas, né? Na qual os Lusíadas, então,
ele é consumado, né? Então, a esfera armilar, ela é isso, é o homem que, superando a si mesmo, né, ele alcança o macrocosmos, já tem o macrocosmos dentro de si, então em si mesmo agora ele encontra todo o universo, né, porque ele já conquistou, ele já dominou os mares, ele já dominou a si mesmo. Então, os Lusíadas, apesar de ser, também ter um aspecto muito claro de uma epopeia, né, de uma obra que narra os feitos de uma grande nação, seus feitos históricos, é também uma obra, assim, né, que parte do indivíduo, que narra a história de superação de um indivíduo concreto, né, que é Vasco da Gama, e é na pessoa dele, qualquer pessoa, todos nós, né, que descreve com perfeição a jornada do herói, esse caminho que todos nós devemos fazer, né, de sair da nossa comunidade, de sair do conforto do dia a dia, para superarmos a nós mesmos e completarmos nossa missão nessa terra. A partir daí, então, a nossa glorificação, a nossa apoteose, nós mesmos nos identificamos, né, com o próprio universo, né, com todo o universal. Então, a visão do cosmos, a visão da esfera armilar, né, que há inclusive essa identificação com o centro do mundo, é justamente esse aspecto, né, esse aspecto no qual o homem, então, ele supera a si mesmo, né, e sai de seus limites. Esse mesmo espírito, né, de Portugal também é muito compreendido por Fernando Pessoa, sobretudo em seu poema O Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezar, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo ao abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, realmente, se você quer, né, ultrapassar o mar, você vai ter que enfrentar muitos perigos. O mar, ele esconde-se todo um abismo, ele esconde, né, enfim, aquilo que é desconhecido, aquilo que pode te devastar, mas é somente derrotando, é somente dominando, é somente vencendo que você vai poder também alcançar nesse tempo e desfrutar da vitória, da glória do céu. O autor Luís de Camões, assim como muitos outros escritores, não teve uma vida fácil. De família pobre, ele parte para as Índias e fica muito tempo longe de sua terra natal. Também era um militar e lutava a favor de Portugal. Há indícios de que foi influenciado por ideais renascentistas e neoplatônicos. Conforme se expôs aqui, os Lusíadas sim trazem certos elementos de doutrinas cátaras, ou de doutrinas ao menos trovadorescas, né? Ao menos que circulavam nos meios da cavalaria cristã medieval e mesmo renascentista. Até que ponto ele era fiel específico, né? Membro específico, iniciado específico, alguma seita, alguma ordem própria, não se sabe, né? Ou até que ponto ele simplesmente era um entusiasta, né, grande de seu império, de sua pátria e do cristianismo. Então, de certo modo, é um mistério. De qualquer forma, a sua obra é muito grandiosa e tem um significado realmente igualmente, né, nobre, né? Ao mesmo tempo que, sim, há certas coisas ali escondidas, assim como na Divina Comédia, mas que não exclui, né, um proveito muito útil e muito benéfico, né, de seus escritos. Ao mesmo tempo, Camões também morreu, né? Ele foi para o exílio no Oriente, depois ele regressa à sua pátria, e ele morre quase como um indigente, né? Morre sem quase nada, né? Sem bens. Aliás, inclusive, que é curioso que muitas de suas obras foram perdidas em um naufrágio, em uma de suas navegações, e nesse naufrágio ele conseguiu resgatar somente os Lusíadas, né? Quase todas as outras obras, elas se foram. Então, os Lusíadas realmente é uma obra, digamos assim, né? Sua obra principal, sua mãe opus, né? E muitas outras também, escreveu muitos outros sonetos, muitas outras canções, né? Então é um grande poeta, um dos maiores, se não até o maior da língua portuguesa, né? Ninguém escreveu como ele, ninguém tem a destreza poética, né? A destreza estética de seus versos são realmente incríveis. Camões, ele passa pro verso tudo aquilo que Portugal vivia, todo o esplendor de Portugal, né? Justamente dos descobrimentos, né? Das grandes navegações, né? E do Mosteiro dos Jerônimos e outras construções, né, de todo o estilo manuelino, de todo o período, de toda a era manuelina, né, tá em Camões, são os versos de Camões, né, tá expresso ali esse desejo expansionista de Portugal, essa doutrina imperialista de Portugal, de um império que quer colonizar, que quer se impor sua cultura, mas que se preocupa realmente com as nações a qual coloniza, a qual domina, né, que quer fazer dessas nações parte de um só reino com ele, né? Aqui no Brasil nós não tivemos uma nação que simplesmente destruiu todos os elementos anteriores, não. Nós tivemos uma nação que veio aqui e teve, sim, contatos com os indígenas, com os africanos, formaram com eles famílias,
construir um novo legado, construir uma nova civilização, acrescentar, né, integrar os outros elementos, digamos assim, né, um outro povo sui generis. Então, isso que é mais interessante em Portugal, né? Isso você não vê, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a Inglaterra simplesmente chegou e dizimou todos os índios que lá habitavam. Aqui nós tivemos um outro estilo de colonização. Então, tudo isso está em Portugal. E todo esse modo de ser Portugal, digamos assim, todo esse estilo da nação portuguesa, todo esse espírito português está muito bem expresso, né, nos dos livros de Camões, que é uma obra realmente inigualável. O recado que trazem é de amigos, mas de baixo o veneno vem coberto. Que os pensamentos eram de inimigos, segundo foi o engano descoberto. Ó grandes e gravíssimos perigos, ó caminho de vida nunca certo. Que onde a gente põe sua esperança, tem a vida tão pouca segurança. No mar tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte percebida. Na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida, onde pode acolher-se o fraco humano. Onde terá segura a curta vida, que não se arme e se digne no céu sereno, quando o bicho da terra tão pequeno.